saudamos os irmãos e as irmãs e a todas as pessoas que estão nos assistindo. Como é de conhecimento de todos, e para quem ainda também não sabe, o governador do estado do Ceará prorrogou para mais 15 dias o confinamento social. Temos alguns pontos positivos com isso e os pontos negativos. Os pontos negativos são que por conta disso nós não podemos vir ao templo para cultuar o Senhor juntos, o alto índice de desempregos, mas os pontos positivos são mais. Os pontos positivos são que por conta disso nós podemos usar os meios, as redes sociais para divulgar a palavra do Senhor. Sendo assim, vocês que não podem evangelizar, não podem sair da sua casa para ir para as outras casas, vocês podem usar esse meio, esse vídeo e compartilhar com seus amigos do Facebook, do WhatsApp, do Instagram e levar assim a palavra do Senhor. Aí você vai ter um motivo para conversar com essa pessoa sobre a palavra de Deus. Você vai ter um motivo para evangelizar essa pessoa. Os outros dois motivos são que nós podemos, Deus está nos dando a oportunidade de aproveitarmos esse momento de confinamento social para orarmos mais, intensificarmos a oração pelas autoridades, termos mais momento de comunhão com a nossa casa, para assim fazermos o culto doméstico. E também nós podemos aproveitar essa oportunidade para ajudar os outros, doando alimento, levando não apenas a palavra do Senhor, mas também doando alimento. Amém? Então vamos iniciar o culto, vamos orar ao Senhor, vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Senhor amado, Deus querido, Deus bendito, Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por esse meio que Tu tens nos dado, para levarmos a Tua palavra, Senhor Deus, àqueles que não podem, Senhor Deus, sair das suas casas, devido a esse decreto, Senhor Deus querido, de confinamento social. Nós te pedimos, meu Pai, que Tu repreendas todo o mal, Senhor Deus, repreenda esse surto, meu Deus querido, do coronavírus. Nós te pedimos, meu Pai, que a economia desse país seja estabilizada, Senhor Deus, esse alto índice, meu Pai, de desempregos, meu Senhor, vem repreendendo, meu Pai. Vem dando sabedoria aos governantes, vem abençoando, Deus querido, o presidente, aos governadores, aos prefeitos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, a cada irmão e irmã, e cada pessoa que estiver ouvindo essa palavra, assistindo este culto, meu Pai, possa ser alcançado pela Tua palavra, pela Tua presença, Deus, que a Tua glória, Senhor Deus, seja manifestada em cada lar, em cada vida, que os louvores que serão entoados, ó Deus querido, neste lugar, possam, Senhor Deus querido, invadir as casas e o Teu Espírito tenha a total liberdade, Senhor Deus, para agir em cada coração. Que aqueles, ó Deus querido, que estiverem cansados, meu Senhor, em suas casas, debilitados, até deprimidos, meu Pai, ao ouvirem, Senhor Deus querido, ao som da Tua voz, Senhor Deus, eles sejam levantados e a fé deles, ó Deus querido, seja renovada em Ti, Pai, porque a Tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do verso 31. Que diz assim, Romanos 8:31. Portanto, que poderemos dizer diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas, pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou, pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de Ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Vamos repetir só o verso 37 que diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Agora nós vamos louvar o Senhor com o ministério de louvor. Pai do Senhor, irmãos, vamos louvar o Senhor.
montanhas e o coração. Uma coisa só, meu desejo é ficar em ti, Senhor. Sobre o meu pensar, o que eu falar, faz me refletir o que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui.
Senhor. Agora nós vamos orar pela ministração da palavra com a irmã Amanda. E em seguida nós estaremos passando a ministração da palavra para o pastor Pedro Rodrigues. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, ó Pai, por meio, Senhor, das redes sociais, ó Pai, falando, Senhor, contigo, ó Pai, prestando, Senhor, culto, Senhor, a Ti, ó Pai. Meu Deus, abençoa, Senhor, este culto, ó Pai, que está sendo gravado, ó Pai. Oh, meu Deus, faça, Senhor, com que venha, Senhor, alcançar, Senhor, muitas pessoas, ó Pai, que essas pessoas, ó Pai, venham, Senhor, se concentrar, ó Pai, que elas não venham estar, Senhor, dispersas, ó Pai, no momento em que estiver, Senhor, ouvindo a Tua palavra, ó Pai, mas vem, Senhor, fazendo, Senhor, com que elas venham, Senhor, estar prestando atenção, ó Pai, no culto, ó Pai, que elas venham, Senhor, estar, Senhor, realmente cultuando a Ti, ó Pai. Abençoa, Senhor, a vida de cada uma delas, ó Pai. Vem usando, Senhor, também, Senhor, o pastor Pedro, ó Pai. Meu Deus, usa, Senhor, o Teu filho, ó Pai, que ele venha, Senhor, falar, Senhor, da Tua palavra, ó Pai. Que cada palavra, Senhor, venha ser, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, ó Pai. Meu Deus, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, amados. Estamos mais uma vez usando a rede social para compartilhar com todos a palavra do Senhor, que segundo ela mesma é o regulador de Deus para as nossas vidas. E nós damos graças a Deus porque estamos aqui. Nós temos o prazer e a alegria de saudar a todos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pois em nome dele é que aqui estamos. Fomos chamados e somos servos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós o amamos de todo o coração, procuramos servi-lo de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, de todo o entendimento. Hoje, dia 20 de abril de 2020, estamos no 32º dia de confinamento, estamos reclusos em nossas casas, os templos da Igreja do Senhor estão fechados, não há culto nos templos, mas nós estamos em casa, estamos orando, estamos clamando, estamos suplicando, estamos louvando e adorando ao Senhor. Nós que ao assumir aliança com Ele, aliança eterna com Ele, nós decidimos que nós o serviremos e estamos servindo, seja na alegria ou na tristeza, na abundância ou na escassez, em qualquer situação, pois a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Nós estamos cumprindo as determinações do decreto das autoridades, governo do Estado, o Ministério da Saúde. Estamos não concordamos com essa reclusão, com esse confinamento, porém, a palavra de Deus diz que temos que obedecer às autoridades, então respeitamos, nos submetemos e obedecemos, estamos cumprindo, estamos cuidando dos idosos, cuidando das crianças, estamos cumprindo, procurando cumprir todas as normas determinadas pelas autoridades. Respeitamos tanto as autoridades eclesiásticas como as autoridades civis e militares. Oramos, temos orado para que Deus repreenda esse espírito de doença, de enfermidade que tem assolado o mundo todo. Estamos vivendo dias de pandemia e esse minúsculo vírus tem assolado a vida da população do mundo nesse momento. Graças a Deus, porque nesse mundo que é conturbado, violento, que a Bíblia diz que jaz no maligno,
ainda tem neste mundo uma igreja que ama ao Senhor Jesus Cristo, que ama a Deus acima de todas as coisas, a despeito de muitos entenderem que nós não precisamos invocar a Deus, que não precisamos colocar Deus no meio da nossa vivência, mas nós somos chamados, segundo a palavra de Deus, como povo de propriedade exclusiva de Deus, como um sacerdócio real, como uma nação santa, como um povo que foi tirado das trevas para a maravilhosa luz de Deus e que tem a responsabilidade, a missão de divulgar, de proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que a humanidade, ouvindo o Evangelho do Senhor, volte-se para Deus, converta-se ao Evangelho, entregando as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo e vivendo dentro do propósito de Deus para toda a eternidade. Nós temos falado com todos, amados, durante esses dias de pandemia, que é fundamental que nós busquemos a Deus nesses momentos. Nós temos conversado e temos refletido, temos meditado, já falamos, comentamos, aprendemos, descobrimos, olhamos as lições que Deus nos dá através da sua palavra, como nos dá no Salmo 91, como nos dá no Salmo 15, como nos dá em Gálatas capítulo 5, como nos dá em Efésios capítulo 6, versos 10 em diante, como nos dá naquele episódio lá de Davi, quando tentou trazer a arca, capítulo 13 de 1 Crônicas. Aprendemos também com o profeta Isaías, aprendemos em todos esses textos sagrados, nós refletimos e entendemos que Deus, o desejo de Deus é aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, que todo homem seja salvo, chegue ao pleno conhecimento da sua palavra, volte-se para Ele e viva para Ele, assim como Ele estabeleceu lá no Jardim do Éden. Quando Deus formou o homem, Ele o colocou ali e determinou que o homem vivesse considerando o seu governo, considerando o seu comando. O homem pecou, desobedeceu, deu a voz a Satanás, deu ouvido a Satanás, voltou-se contra Deus e por isso nós estamos nesse mundo padecendo o que temos padecido. O pecado tem aumentado na vida das pessoas e nós conclamamos a todos que durante esses dias de pandemia, esses dias em que um minúsculo vírus, coronavírus, tem assolado o mundo todo, as pessoas estão presas em suas casas, estão confinadas, alguns já estão tristes, outros quase entrando em depressão, outros já faltando alimento, outros aumentando mais o seu sofrimento, que já são portadores de algumas enfermidades, e os governos, os governantes, as pessoas, as autoridades têm procurado se empenhar buscando melhorar a vida das pessoas durante esses dias, a despeito de muitos, a grande maioria não reconhecer que precisa de Deus, que tem que invocar o nome de Deus. A despeito disso, a maioria está buscando as orientações, tomando decisões, fazendo planos para que a humanidade não sofra tanto com esse coronavírus como tem sofrido piores momentos com outras epidemias. Hoje nós queremos meditar com todos ainda sobre a presença de Deus, mas especificamente queremos nesse momento refletir com os irmãos sobre os efeitos benéficos e os efeitos danosos da presença de Deus. É um tema meio paradoxal, porque a Bíblia diz que Deus não faz mal a ninguém, mas o sentido aqui de efeito danoso é que o dano é causado como consequência da nossa desobediência.
Então, aqueles que entram na presença de Deus, fora das determinações de Deus, e aqueles que entram na presença de Deus, dentro das condições e determinações de Deus, cada um tem uma consequência própria. Cada um, aqueles que entram na presença de Deus, em harmonia com as determinações que Deus estabeleceu na sua palavra, tem efeitos benéficos. As coisas acontecem para o bem. Quando o texto que nós citamos diz: todas as coisas cooperam para o bem. Mas aqueles que tentam entrar, ou até buscam entrar, ou fazer alguma coisa na presença de Deus, ou para Deus, fora das determinações de Deus, então as consequências que vêm para essa pessoa são consequências danosas. A pessoa vai enfraquecer, a pessoa vai adoecer, a pessoa vai inclusive morrer. Então podemos usar esse tema para refletir com os irmãos, com aqueles que estão nos ouvindo, sobre os efeitos benéficos e os efeitos danosos a partir da presença de Deus, entendendo dessa maneira como temos explicado. Para isso, como texto básico, queremos ler texto de 1 Crônicas, no capítulo 15, dos versos 1 a 3 e versos 11 a 15. Esse é o texto que vem logo em seguida ao texto que narra sobre a atitude de Davi em trazer a arca, e buscou trazer a arca da maneira não determinada por Deus, e por conta disso houve o desastre que foi a morte de Uzá, quando os bois tropeçaram e Uzá tocou na arca, e porque isso não era próprio para qualquer pessoa, era apenas para os levitas e os sacerdotes, então Uzá morreu ali mesmo. Então esse texto diz assim: fez também Davi casas para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que ele tinha preparado. Chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semanas, Eliel e Aminadab, e disse-lhes: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos, veja bem, não o buscamos segundo nos fora ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Note que da primeira vez que Davi tenta trazer a arca, porque nos dias de Saul diz ele, não nos valemos dela, ele não levou em consideração a santidade para poder trazer a arca, que simbolizava, representava a presença de Deus no meio do seu povo. Davi então agora, depois da sua pergunta que ecoou, como trarei para mim a arca de Deus, agora ele
Bíblia diz, esclarece que ele, para responder sua pergunta, ele consultou os livros, consultou os sacerdotes, e ele foi conscientizado que quem tinha que trazer a arca eram os levitas, segundo a ordenação que Deus dera a Moisés. Agora ele, consciente disso, ele resolve trazer a arca, mas da maneira ordenada por Deus. Então ele diz para o povo santificar, os levitas e os sacerdotes, e eles se santificaram, e aí puderam então trazer a arca de Deus nos ombros. Não era sobre um carro novo, não era puxada por bois, não era conduzida por homem comum, era conduzida pelos levitas, trazendo nos seus ombros, sobre si, conduzindo de acordo com a ordenação que Deus lhe dera. Então, nós queremos ver, baseado nesse texto, nessas informações, nós queremos ver quais os efeitos benéficos e quais os efeitos danosos que advêm sobre a vida daqueles que buscam entrar na presença de Deus ou fazer alguma coisa para Ele. Já falamos que, de acordo com a conduta bíblica ou não bíblica, escriturística ou não escriturística, o dano pode ser benéfico ou pode ser danoso. Vamos ver nas nossas vidas, como nós já vimos que aconteceu na vida de Isaías, na última palavra, vamos ver o que aconteceu conosco como efeitos benéficos da presença de Deus. Nós encontramos a Bíblia Sagrada nos enquadrando diante do texto de 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 9, que diz que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação. E nós vemos também que a salvação, o chamado e a vocação de Deus são incontestáveis, são irresistíveis, são irrevogáveis, são inconfundíveis, e nós já vimos isso nas palavras passadas. Mas para que nós fomos chamados mais especificamente? As coisas benéficas, os efeitos benéficos causados na vida daqueles que decidem buscar o Senhor ou entrar na sua presença. Em primeiro lugar, nós já falamos aqui que o primeiro efeito benéfico causado nas nossas vidas, quando buscamos a Deus de acordo com a sua determinação e a sua ordenação, é a salvação. Nós somos chamados para a salvação, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus, fazendo com que Deus não possa se achegar a nós. Portanto, nós somos salvos da condenação eterna. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Também ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Portanto, o primeiro efeito causado nas nossas vidas ao entrarmos na presença de Deus, de acordo com as determinações de Deus, é que nós somos salvos. Nós somos salvos, nós não seremos salvos, nós somos salvos. Nós cremos que a partir do momento em que assumimos uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, Ele nos entrega de graça, pela sua graça, pelo seu amor, movido pelo amor de Deus, a salvação. Ele nos livra da condenação e nos salva, nos dá a salvação graciosa, proposta advindo do coração de Deus. O segundo efeito benéfico causado nas nossas vidas é que nós somos chamados à libertação. O texto que fala no livro de Gálatas, no capítulo 1, aliás, Colossenses capítulo 1, verso 13, diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Note que a palavra está no passado, já aconteceu. Ele nos libertou. O apóstolo Paulo diz assim: Ele vos libertou
do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor, falando da salvação de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o segundo efeito benéfico para nós é que nós somos livres, libertos da condenação do pecado. Nós somos libertos da pena do pecado, nós somos libertos do poder do pecado, nós somos libertos da escravidão do pecado, nós somos libertos para a glória de Deus, para viver agora para a glória de Deus. Em terceiro lugar, o terceiro efeito causado nas nossas vidas é que nós somos, após salvos, libertos, somos chamados à santificação. A santificação nada mais é, meus queridos, do que a nossa vida agora, como temos compromisso com Deus, fomos salvos, fomos libertos, agora nós precisamos das determinações de Deus a respeito de tudo que somos, falamos, fazemos, tudo em nós. Nós precisamos tirar-nos dos nossos próprios costumes e sermos postos dentro dos costumes da palavra de Deus, nos tirar da nossa própria força, sabedoria e conhecimento humano e nos colocar dentro da força, sabedoria e poder de Deus, nos tirar de nós mesmos e nos colocar debaixo da ordenação de Deus. Assim, a palavra de Deus diz, por exemplo, em Romanos capítulo 6, verso 22, agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O quarto efeito produzido em nossas vidas ao entrarmos na presença de Deus, ao encontrarmos com Deus, é que nós somos chamados, somos feitos para a comunhão com Deus. O texto de 1 Coríntios 1, capítulo 1, verso 9 diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e mesmo parecer. Veja que nós somos chamados à comunhão com Jesus Cristo, Deus e seu Filho Jesus Cristo, e nós somos também chamados à comunhão horizontal, a comunhão vertical entre nós e Deus e a comunhão horizontal entre nós e os irmãos, entre nós e as pessoas. Meus amados, quando vemos essa palavra de Deus falando que nós devemos ter comunhão uns com os outros e vemos os nossos governantes, somente os do Brasil, se degladiando, discutindo, cada um tem uma ideia pessoal, sabe? Não há comunhão entre si, não há um só objetivo. Muitos até dizem, nós temos um único objetivo, que é salvar vidas, mas há uma desarmonia completa, falta de comunhão. Um não concorda com o outro em absolutamente nada. Uns têm um objetivo, outros têm outros, e assim o que vai acontecendo é que a cada dia que passa as coisas vão piorando e a solução que deveria existir para a população vai se distanciando ainda mais, vai dificultando ainda mais, porque os homens não têm comunhão entre si, não têm comunhão horizontal, e não tem comunhão horizontal porque não tem comunhão com Deus. Quando nós encontramos a comunhão com Deus, nós, como consequência disso, nós encontramos a comunhão horizontal, a comunhão de uns para com os outros. Então, o quarto efeito benéfico nas nossas vidas, quando encontramos-nos com Deus, é que nós somos feitos para a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo e uns com os outros. Em quinto lugar, somos chamados à adoração.
João capítulo 4, verso 23, Jesus diz para a mulher: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ah, queridos, como temos tido nesses dias de pandemia, como temos tido tempo e oportunidade. Saiba que Deus é um Deus de tempo, de propósito e de oportunidade. Deus está nos dando a oportunidade, o tempo. Nós temos a oportunidade e temos o tempo. Nós já estamos com 32 dias reclusos em nossas casas. E esse tempo todo, Deus tem nos dado, tenho plena convicção de que Deus tem nos dado para que nós possamos rever a nossa comunhão com Ele, para que nós possamos refletir que nós precisamos nos voltar para Ele, nós precisamos adorá-lo, nós precisamos louvá-lo, nós precisamos tê-lo como centro das nossas vidas, seja em qual direção for. Deus é o Deus que tem que ser adorado, exaltado e glorificado por nós, que somos pessoas. Sabe, não é que Deus precise disso, nós é que precisamos. Os céus, a Bíblia diz, no livro de Apocalipse diz que há louvor, há adoração de dia e de noite nos céus. Alá, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor. No céu já existe, Deus não precisa de nós é que precisamos de Deus. A Bíblia diz que quando nós temos o coração cheio de adoração a Deus, o nosso coração também, consequentemente, fica cheio de alegria de Deus. Nós sentimos prazer em estar na presença de Deus, porque o reconhecemos como Isaías o fez, reconhecemos a sua soberania, reconhecemos sua santidade, reconhecemos que Ele está sentado no alto sublime trono, reconhecemos que Ele tem direito de ser reconhecido como Deus, absolutamente como Deus, e nós passamos a ter alegria na sua presença, nós passamos a ter prazer na sua presença, e aí a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nos alegramos no Senhor, em louvá-lo, em adorá-lo, em servi-lo, em exaltá-lo, o nosso coração se enche de alegria. Que nesses dias você possa tirar esses dias para adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, enchendo-se da sua presença. Em sexto lugar, a Bíblia Sagrada diz que o próximo efeito que é produzido nas nossas vidas pela presença gloriosa de Deus é que nós somos chamados para servir ao Cordeiro Jesus. No livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 6, está escrito assim: e não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não podemos servir aos homens se não estivermos como servos de nosso Senhor Jesus Cristo, servindo não como imposição, não como que procurando agradar a homens e ter o favor deles, mas fazendo como servos de Jesus Cristo, fazendo isso de coração, que isso é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que sejamos servos do seu Filho Jesus, servindo consequentemente uns aos outros, e assim a nossa vida será uma vida de serviço agradável ao Senhor Jesus Cristo. Ainda, além disso, nós temos que servir ao Senhor Jesus Cristo, não apenas nessa área horizontal,
mas cumprindo, conscientemente cumprindo, que a nossa grande responsabilidade, a prioridade do nosso serviço ao Cordeiro Jesus é ministrar, propagar, pregar, divulgar o Evangelho da salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a prioridade das nossas vidas. Então estamos no mundo, isso é uma coisa gloriosa, uma coisa com efeito benéfico, para servir ao Cordeiro de Deus. Há um provérbio antigo que diz que aquele que não vive para servir, não presta para viver. Aquele que não vive para servir, não presta para viver. E servir não como a homens, mas como ao Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus, que é a glória de Deus, é o sexto efeito glorioso, benéfico, produzido pela presença de Deus nas nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amados, e compreendemos que tudo isso acontece, como diz Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Saiba que todos nós, eu e você, nós temos um propósito de Deus em nossas vidas, determinado por Deus em nossas vidas. Então não nos consideremos alheios, nem incapazes, nem rejeitados, nem excluídos por Deus, porque Deus, o propósito de Deus é que todo homem seja salvo, chegue ao conhecimento da verdade. Todo homem, esse é o centro da vontade de Deus, é esse. E nós vemos também em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20, que nós somos encorajados a permanecer firmes, que diz assim: cada um permaneça na vocação a que foi chamado. E em terceiro lugar, em Efésios capítulo 4, verso 1, diz que nós devemos andar segundo a santa vocação a qual fomos chamados. E em seguida, o versículo 4 do próprio capítulo 4 de Efésios diz: não somente um corpo e um espírito, aliás, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamado numa só esperança. Devemos viver em unidade. Amados, esses são os efeitos fundamentais, benéficos para as nossas vidas. São esses os efeitos benéficos. Agora, vamos considerar que a gente não gosta de falar muito das coisas ruins, mas para nossa edificação e para nosso esclarecimento, nós precisamos ver que aqueles que entraram na presença de Deus, fora das normas e das determinações de Deus, os efeitos sobre as suas vidas foram efeitos danosos. Por exemplo, na vida de Nadab e Abiú, Levítico capítulo 10, verso 1 a 5 diz assim: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram fogo neles, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho à presença do Senhor, o que lhes ordenou. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Veja que a história nos conta que Nadab e Abiú, que eram filhos do sacerdote Arão, eles procederam mal na casa de Deus. Eles eram maus, eles eram imorais, eles profanaram o templo, profanaram a casa de Deus. E o que aconteceu quando eles entraram no templo a oferecer incenso a Deus? Em vez de
receberem para si efeitos benéficos, eles receberam um efeito danoso, eles morreram. Então devemos estar advertidos que não podemos fazer para Deus as coisas, nem entrar na presença de Deus de qualquer maneira. De qualquer maneira. Esse Nadab e Abiú, eles morreram porque desconsideraram a palavra de Deus. Se o mundo ouvir isso, nós estamos dizendo, o mundo melhorará, ficará melhor. Mas se não ouvir, vai continuar de mal a pior. A outra personagem bíblica que teve os danos na sua vida por não proceder de acordo com a palavra de Deus foi a Miriam. Miriam era irmã de Moisés. E Miriam questionou a autoridade da vida de Moisés e da vida de Arão. Arão, na verdade, concordou com ela, acho que pelo fato dela ser mulher. Eles discordaram de uma das atitudes de Moisés. Moisés havia casado com uma mulher que parece a uma ideia de que ela era uma pessoa negra, morena, por isso cusita. Então eles discordaram e aí questionaram Moisés. E Deus trouxe lepra sobre a Miriam. Miriam ficou leprosa e Miriam teve que ser tirada do meio dos israelitas, e ela ficou 7 dias conforme estava ordenado na palavra de Deus dada anteriormente a respeito dos leprosos. Alguém que ficasse leproso, para ele ser purificado, ele tinha que passar 7 dias fora do arraial, isolado, sabe? Quem sabe refletindo na sua vida o que ele cometeu, por que ele está leproso. E Deus mandou que Miriam fosse cumprido na vida dela aquilo que estava determinado. A Miriam passou 7 dias leprosa, fora do arraial, e depois de 7 dias, arrependida, ela retorna livre da lepra. Nós precisamos considerar isso. A terceira personagem que nós encontramos, nós já pregamos sobre ele, que é o rei Uzias. Uzias fez algo, a Bíblia diz que ele pecou contra o Senhor, naquele episódio lá com Isaías, com os sacerdotes. Se ele, depois que teve muitas glórias, depois que assumiu muitas considerações pelos seus grandes feitos, depois de organizar a tribo de Judá, depois de exercer um reinado temendo a Deus, ele acha que pode entrar no templo e oferecer sacrifício, colocar o incensário, o incenso na presença de Deus. Entra no templo, estão lá 70 sacerdotes, e o rei entra, pega o incensário. Quando ele pega o incensário, os 70 sacerdotes se voltam contra ele, o advertem, o exortam, e ele, em vez de considerar o que estava escrito na palavra, porque os sacerdotes, para falar contra o rei, tinham que ter base na palavra de Deus, na lei de Deus, senão eles não tinham autoridade para isso. Conosco é a mesma coisa. Tudo aquilo que nós tentamos fazer fora da palavra de Deus, nós não temos autoridade nem permissão para fazer. Tudo que nós fizermos tem que estar em harmonia com a palavra de Deus. O Uzias desconsiderou isso, e por isso a Bíblia diz que quando ele pegou o incensário, aí Deus o feriu com lepra na sua testa, e ele teve que ser tirado às pressas pelos sacerdotes do templo. Fizeram uma casa para ele fora da cidade, e ele viveu os últimos anos do seu reino leproso, recolhido dentro de uma casa. Parece até que nós estamos, evidentemente que é outra situação, mas nós estamos reclusos dentro das nossas casas. Nós precisamos olhar e ver se realmente nós estamos culpados diante de Deus, e eu acredito que estamos. Acredito que esse mal vem contra nós porque estamos culpados diante de Deus. O Uzias estava recluso dentro de sua casa por causa do seu pecado, que como consequência lhe trouxe a ser leproso. Mas nós estamos reclusos nas nossas casas por quê? Creio que é porque estamos desconsiderando Deus. Deus não nos feriu com lepra, mas Deus permitiu que esse vírus viesse ao mundo, para o mundo parar e refletir
dentro das suas casas, com tempo, com a oportunidade de reconhecer que só Deus pode governar, só Deus pode dominar. Nós temos aí as principais nações, potências nacionais do mundo, todas submetidas a esse vírus tão minúsculo. Japão, Chile, Estados Unidos, próprio Brasil, todos estão subjugados a um vírus. Nós devemos considerar que Deus é muito maior e muito mais poderoso do que esse vírus. Não podemos viver a vida como nós achamos que devemos viver. Nós precisamos voltar a observar as determinações de Deus, senão, em vez dos danos para as nossas vidas serem danos benéficos, eles serão danosos. Nós adoeceremos, nós padeceremos, nós enfraqueceremos e nós morreremos. Precisamos voltar para Deus o mais rápido e urgente possível. Você tem a oportunidade, eu tenho a oportunidade, nós temos a oportunidade, nós temos o tempo e a oportunidade. Uma quarta pessoa que nós encontramos que aconteceu na sua vida foi o rei Saul. Nós vemos na narrativa de 1 Crônicas, no capítulo 8, nós vemos capítulo 5, 6, nós vemos que o rei Saul, tendo se demorado o profeta para oferecer o holocausto, e ele toma o lugar do profeta, que era a responsabilidade do profeta oferecer o holocausto, ele vai oferecer o holocausto, e por conta disso, diz o texto lá, que o reino dele é removido. Deus manda o Samuel ungir outro no seu lugar, e aí o Samuel obedece a Deus, depois de repreendê-lo e dizer que o reino dele foi tirado, o Samuel vai lá e unge em obediência a Deus a Davi no lugar de Saul, ainda praticamente um adolescente. E isso no Velho Testamento. Temos outros personagens, não dá tempo para falar. No Novo Testamento também nós vemos essa mesma ação de Deus na vida daqueles que se propõem a servir. Nós vemos, por exemplo, no caso de Ananias e Safira, capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, versos de 1 a 11, narra que houve um momento na vida da igreja em que havia muitos necessitados, e os mais ricos, que tinham melhor condição, foram desafiados a venderem propriedades, a doarem quantias, para que os mais pobres fossem supridos em suas necessidades diárias. E a Bíblia diz que Ananias e Safira eram um casal que eles venderam uma propriedade sua e trouxeram parte do recurso, parte do dinheiro da venda, e colocaram aos pés, diz o texto dos apóstolos, como se tivesse colocado tudo. Só que o Espírito de Deus não se deixa enganar. O Espírito de Deus fala ao coração do apóstolo Pedro que eles estavam mentindo. E na presença de Deus, amados, não há lugar para mentira. Não há. Eles mentiram. O apóstolo Pedro questiona e eles acabam assumindo que estavam doando o produto da venda. E o apóstolo Pedro repreende e primeiramente morre por conta da sua mentira na presença de Deus, na presença do Espírito Santo. O texto sagrado diz que ele mentiu não a homem, mas mentiu ao Espírito Santo. Não considerou, desconsiderou e por isso morreu ali mesmo. Caiu aos pés do apóstolo. E a Bíblia Sagrada diz que logo em seguida veio a esposa, a Safira, e ela sustenta. E o apóstolo Pedro diz: olha, você, eis aí os pés dos homens que sepultaram teu marido, será contigo a mesma coisa. E Safira morre também. Portanto, meus amados irmãos e minhas irmãs, nós precisamos considerar que na presença de Deus não se pode entrar de qualquer maneira. Temos que entrar de acordo com as determinações de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 27,
O texto da ceia diz: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vós muitos fracos e muitos doentes, e não poucos os que já morreram. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Veja que até para participar da ceia é exigido santidade e santificação de nós, porque estamos tratando, lidando, mexendo com coisa sagrada, com coisa de Deus. Ainda em Hebreus capítulo 10, verso 19, diz assim: porquanto, meus amados irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele abriu no meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, guardemos firme, sem vacilar, a esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nós, para nos animarmos uns aos outros, no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora, veja, ainda mais agora, que o vosso dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar deliberadamente, de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos nossos pecados. Nos aproximemos de Deus com sincero coração, em plena convicção de fé, tendo o nosso corpo lavado com água limpa. A água limpa é a palavra de Deus, é a santificação que a palavra de Deus produz em nossas vidas. Sei que há muitos que estão brincando com as coisas sagradas, roubando, enganando, sem discernimento, sem conhecimento algum da palavra de Deus. Sabemos que Deus é o justo juiz e julgará cada uma dessas coisas. Sabemos que muitos têm oferecido fogo estranho na presença de Deus. E saiba que essa pandemia na qual nós estamos, eu creio sincero e seguramente que isso é em decorrência de uma permissão de Deus para que nós, os homens, reflitamos e nós nos voltemos para Deus, invoquemos o seu nome. Nós precisamos saber que o que Deus deseja para nós não é que soframos danos. Deus não deseja que sejamos doentes, Deus não deseja que sejamos fracos, Deus não deseja que sejamos acometidos por esse vírus maldito. Deus não deseja que nós sejamos sofredores das afrontas do mal. Deus deseja que estejamos nele e que busquemos nele, que encontremos nele efeitos benéficos para a nossa vida cotidiana. Não que essas coisas maléficas aconteçam conosco. E eu concluo essa palavra lendo aquilo que está em Efésios capítulo 6, verso 6, que diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que a instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia na sua própria carne, na carne colherá corrupção. Mas quem semeia no Espírito, para o Espírito, aqui Espírito de Deus, Espírito Santo,
do Espírito colherá vida eterna, vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens, principalmente aos domésticos da fé. Meu querido, minha querida, que Deus abençoe sua vida e o seu coração com essa palavra de Deus, que você reaja e queira para si os efeitos benéficos na sua vida. Não queira, e saiba que isso é verdade, se você entra na presença de Deus ou faz alguma coisa para Deus de maneira contrária às determinações da palavra de Deus, você terá sobre sua vida os efeitos danosos, que nada mais são do que enfraquecimento, doença, morte, pandemia, desgraça. Assim como a graça de Deus vem sobre a vida daqueles que se conduzem e fazem e agem e reagem de acordo com a determinação de Deus, da mesma forma, os danosos vêm sobre aqueles que fazem pouco caso de Deus. Não tenha dúvida que Deus está cobrando de nós, nesses dias de pandemia, Deus está cobrando dos homens uma posição. Deus está cobrando do Supremo Tribunal Federal uma posição, está cobrando do Congresso Nacional uma posição, está cobrando dos governadores uma posição, está cobrando dos prefeitos uma posição, dos vereadores, dos deputados estaduais, das autoridades da saúde, das autoridades civis e militares. Deus está cobrando uma posição, uma reação. Voltemo-nos para Deus, a fim de termos nas nossas vidas os efeitos benéficos. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse momento de oração, de pregação da Tua Palavra e de oração. Te agradecemos, Senhor, porque através da rede social podemos compartilhar a Tua Palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe cada pessoa que ouviu, que assistiu, que participou dessa ministração, e a Tua Palavra encontre o coração e o entendimento de cada um livre, e o Teu Espírito Santo possa imprimir dentro dos corações e mentes a Tua Palavra, Senhor, e todos passemos em unidade Te honrar, Te exaltar, Te adorar, Te bendizer, Te amar acima de todas as coisas. Meu Deus, o Senhor abençoe o governo desse país, o governo do mundo. O Senhor abençoe o presidente, abençoe o Supremo Tribunal, o Congresso Nacional, os governadores, os prefeitos, os vereadores. Abençoe a cada autoridade, Senhor. As autoridades da saúde, ó Pai, os abençoe. E te pedimos, Pai, especificamente pelas famílias que estão reclusas em suas próprias casas. Ser com aqueles que mais necessitam, Senhor. Alguns já estão sem comida, outros já estão tristes, outros já estão sem esperança. Ó Deus, acende a chama da esperança no coração dessas pessoas. Que eles, cada um tenha, Senhor, entendam que tem que voltar para Deus, invocar o Seu nome. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, haja nesses dias e abrevie os dias da destruição desse vírus maldito. Em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos, agradecidos. Amém. Queridos, nós estamos recebendo dos irmãos que não podem vir ao templo cultuar a Deus, nós temos recebido pedidos de oração e colocar dentro dessa caixinha aqui, para orar e pedir a Deus, que Deus contemple os pedidos dos irmãos, das irmãs, das pessoas, e o Senhor possa abençoá-los. E nós queremos orar, concluir esse momento orando por essa caixinha, por esses pedidos que aqui estão. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está diante de Ti, Senhor, todos esses pedidos de oração que estão aqui. Ó Deus, os Teus filhos, as pessoas trouxeram aqui pedidos porque sabem que é de Ti que vêm as boas dádivas e os dons perfeitos. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, repreende os males, destrói as ações do império das trevas e traz, ó Deus, para a vida de cada um a bênção
e a vitória suplicada, solicitada em nome do Senhor Jesus. Nós assim oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe você, a sua família, sua vida, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus. Amém. Deus te abençoe. Amém, irmãos? Acabamos de ouvir a ministração da palavra do Senhor, que vai falar sobre a presença de Deus nas nossas vidas. Nós vamos dar alguns avisos para encerrarmos esse vídeo. O primeiro aviso é que, como estamos nesse período de confinamento social, o templo vai funcionar nos plantões. Às segundas, quartas e sábados, e aos sábados de 9 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Os irmãos que tiverem pedidos de oração e quiserem estar colocando na caixinha, os irmãos venham, a caixinha vai estar aqui. Os irmãos que tiverem dízimos e ofertas também tragam ao templo nesses dias. E aqueles irmãos que não podem sair de suas casas, eles têm até não podem ir na casa do vizinho para evangelizar, os irmãos podem estar compartilhando esse vídeo com os familiares, com amigos, com vizinhos. Para isso é necessário você se inscrever no nosso canal no YouTube e só abre o ícone do YouTube, coloca Igreja de Cristo em Vila Peri e se inscreve, ativa o sininho, porque toda vez que nós colocarmos um vídeo no ar, você vai ser notificado. Aí você assiste o culto, ora conosco, louva conosco ao Senhor, assiste a palavra do Senhor e compartilha com toda a sua rede de amigos. E não se esqueça também de nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, que vai aparecer aqui embaixo. E também siga os irmãos, os nossos colaboradores. O Instagram de cada um de nós vai aparecer na descrição do vídeo. E até quinta-feira!